Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o custo Brasil. Esse termo normalmente associado à pesquisa de ordem econômica, mas que tem uma correlação direta com você que produz e você que consome. O que fazer com essas informações e como podemos mudar esse cenário para o desenvolvimento econômico da nossa região? Fica aí nesse vídeo e vamos falar mais sobre esse assunto. Para você que chega aqui pela primeira vez, eu sou Danilo Baliza, advogado corporativo e empresarial e especialista em desenvolvimento econômico e tributário. De maneira bem simples, o custo Brasil é um conjunto de mecanismos que tornam o processo produtivo no Brasil mais caro e onera então o produto ou serviço, fazendo com que o país perca competitividade diante de outros mercados produtores. Esses fatores são diversos, envolvem desde a alta carga tributária até o conjunto exacerbado de processos burocráticos para constituir e manter empresas, claro, passando pelos custos diretos e indiretos com insumos e até mesmo a mão de obra. De uma maneira óbvia, é importante entender que quanto mais alto esse custo, maior é o impacto na quantidade de produtos e serviços que são consumidos no Brasil. Isso porque, naturalmente, a classe produtiva agregará todo esse custo no produto final, fazendo com que haja um menor consumo no país e haja uma menor circulação de riqueza. O custo Brasil também afeta a capacidade das empresas em investirem em tecnologia e inovação. E essa falta de investimento em tecnologia e inovação, sobretudo a longo prazo, faz com que os nossos produtos e serviços percam uma competitividade. Isso porque a capacidade tecnológica faz com que o custo do produto seja menor a cada dia. Um exemplo de uma indústria que conseguiu implantar um projeto 4.0, ele naturalmente consegue entregar um produto de maior qualidade com menor preço do que uma empresa que não conseguiu investir em inovação e tecnologia e acaba entregando um produto às vezes com menor qualidade, ou quando uma qualidade é comparada, ele entrega com um preço maior, fazendo com que essa indústria aqui ela perca competitividade de preço a longo prazo. Bom, dito isso, vamos explorar então nesse vídeo alguns elementos que influenciam diretamente na economia brasileira e na nossa capacidade de consumo e de produção no dia a dia. O primeiro fator é a burocracia. Relatórios internacionais dão conta que o Brasil precisa de aproximadamente, em média, 79 dias para abrir uma empresa. Além disso, os mesmos relatórios dão conta que há uma média exigível de cerca de 10 procedimentos necessários para a constituição de um CNPJ. Evidentemente, nós temos dois prejuízos aqui para o mercado. O tempo, o prejuízo temporal e, naturalmente, o prejuízo de custo, já que a empresa precisa gastar mais para constituir formalmente o seu negócio. A solução é simples. No Brasil, há duas legislações que podem colaborar para isso. A Lei de Liberdade Econômica, que é do ano de 2019, e a Lei de Desburocratização. Essas legislações, se bem aplicadas nos estados e nos municípios, faz com que o custo de tempo e burocrático para a constituição de empresas ele seja drasticamente reduzido. O segundo fator determinante para a análise do custo Brasil é o aspecto da infraestrutura. Naturalmente, os produtos eles precisam chegar ao seu destinatário final, ao consumidor. Além disso, precisamos lembrar que no aspecto produtivo, a matéria-prima ou o insumo, ele é derivado de outras regiões e também há um custo para a chegada dessa matéria-prima no local de fabricação do produto. Ou seja, a infraestrutura ela é importante tanto no processo produtivo quanto no processo pós-produtivo de entrega do produto. E, naturalmente, a má conservação de rodovias ou de ferrovias influencia diretamente no custo do frete e, evidentemente, o custo do frete influencia diretamente no produto final. Isso faz com que as mercadorias cheguem com maior custo no mercado, influenciando diretamente no consumo daquele produto e no desenvolvimento econômico de um determinado setor. O terceiro elemento é a alta carga tributária. O Brasil é conhecido ao redor do mundo por possuir uma das maiores cargas fiscais do globo. Mas o dado mais surpreendente é que uma empresa no Brasil gasta em média 1.500 horas por ano apenas para cumprir as obrigações tributárias. Eu não estou falando de pagar os tributos. Há um custo exacerbado em cumprir as obrigações fiscais, dada a complexidade do nosso sistema tributário. Isso quer dizer que há um alto custo com contadores, com mão de obra ligadas diretamente ao cumprimento dessas obrigações. E o sistema é tão complexo que, por vezes, muitas empresas deixam de cumprir determinadas obrigações por desconhecê-las. Daí a necessidade de construirmos uma boa reforma tributária e uma boa redução do custo administrativo da máquina no país. Eu menciono isso porque, além da alta carga tributária, nós temos um alto custo. Isso faz com que o poder público gaste mais tempo ainda aprovando legislações que vão sufocar o setor produtivo, aumentando a carga tributária
e, evidentemente, prejudicando o consumo no país. Isso faz com que investimentos externos deixem de chegar ao Brasil e busquem países onde essa carga tributária e onde o sistema de arrecadação ele é bem inferior. Em quarto lugar, temos os custos trabalhistas. No país, nós também temos uma complexa legislação trabalhista. E eu não estou criticando diretamente as obrigações sociais que são determinadas pela Constituição ou pela CLT. O que eu defendo é que o sistema brasileiro, sobretudo o trabalhista, ele não acompanhou o desenvolvimento econômico. Se compararmos os nossos dados de processos trabalhistas e de custos trabalhistas com outros países em desenvolvimento no mundo, o Brasil perde de longe. Isso faz com que a nossa mão de obra seja alta e que as obrigações fiscais e sociais impactem diretamente no custo do produto. Bom, correndo o risco de ser polêmico, legislações como terceirização e a própria interpretação da norma trabalhista, ela precisa evoluir no sistema judiciário. O que eu quero dizer é que empresas e empregados, eles precisam ter maior liberdade para gerir os seus contratos. Por vezes, contratos privados que são celebrados com base em legislações específicas são depois anulados ou revisitados pelo Poder Judiciário Trabalhista, fazendo com que a empresa arque com um custo trabalhista que não estava previsto no seu plano orçamentário. Isso gera uma determinada insegurança jurídica. Então eu penso que há dois caminhos para a redução do custo Brasil no que diz respeito à complexidade trabalhista. A primeira é uma própria evolução legislativa, ou seja, apesar de uma reforma trabalhista recente, o sistema legislativo trabalhista, na minha opinião, ainda precisa evoluir. Uma segunda questão é que, mesmo a legislação trabalhista em vigor, ela precisa ter uma interpretação melhor, favorecendo o desenvolvimento econômico e não apenas os direitos inerentes ao trabalhador. Por fim, os dois últimos elementos acerca do custo Brasil é a inflação e a taxa de juros. A inflação impacta diretamente no preço do produto e na capacidade de consumo das famílias. Já a taxa de juros, ela impacta diretamente na capacidade de captação de crédito dos empreendedores, que normalmente precisam deles para manterem a sua atividade econômica em produção, sejam para os investimentos, seja para pagamento habitual das suas obrigações financeiras. Neste ponto, a grande responsabilidade é do governo federal e da forma como ele conduz as suas políticas públicas. O controle da inflação e da alta taxa de juros, ele está ligado diretamente às políticas que são exercidas pelo governo federal. Há dois aspectos aqui que eu queria abordar de maneira bem direta. A liberdade da iniciativa privada. Quanto menor interferência, quanto menor custo fiscal, quanto menor burocracia e maior a liberdade da iniciativa privada em desenvolver-se, maior vai ser o crescimento econômico do Brasil, impactando diretamente na inflação e na taxa de juros. Mas, sobretudo, uma redução da máquina, uma redução do custo administrativo. Por ter uma necessidade muito grande de manter a máquina pública e os grandes privilégios de políticos e de servidores públicos de maneira geral, há necessidade de arrecadação por parte da União. Isso faz com que as empresas sejam forçadas a pagar ainda mais tributos. Naturalmente, isso impacta diretamente na capacidade produtiva e na taxa de juros. Essa simples medida, que é a redução da máquina pública, impactará diretamente na redução da dívida pública, fazendo com que a alta carga de juros paga pela iniciativa privada sofra uma queda e naturalmente influencie o desenvolvimento econômico. Nesse vídeo nós visitamos diversas camadas sobre o aspecto do custo Brasil. E também entendemos, evidentemente, como é formado o preço final de um produto e como a economia brasileira pode ou não ser incentivada a partir do desenvolvimento melhor de cada um desses aspectos. Mas antes de concluir esse vídeo, eu queria fazer uma crítica a um senso comum que muitas vezes é equivocado. A vilania que é atribuída muitas vezes ao empreendedor e empresário. A fixação de preços dos produtos, ela nem sempre é só de responsabilidade desse ente, do produtor. Quando a nossa capacidade de compra, eu estou falando do grupo familiar, ou quando o preço de um determinado bem ou serviço ele aumenta no mercado, a nossa tendência é tornar o empresário como vilão. Mas o que precisamos entender é que parte da responsabilidade da fixação dos preços, ela não é do setor produtivo, e sim do setor político, através da construção de melhores políticas públicas econômicas. A partir de todas essas informações que nós discutimos aqui, quem sabe nós possamos ser mais críticos com as políticas que são desenvolvidas e pensarmos em reduzirmos o custo Brasil e naturalmente usufruirmos de um cenário econômico muito mais favorável para consumidores e para produtores. Um grande abraço, foi um prazer te ver por aqui e se você tem mais perguntas sobre esse assunto, deseja dar a sua opinião sobre ele, fale comigo aqui nos comentários ou me mande uma mensagem lá no @DaniloBaliza. Eu queria também que lá você pudesse dar sugestões de outros temas para que nós possamos abordar aqui. Foi um grande prazer te ver por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.